Então, continuando que cortou, na meiose eu tenho na primeira divisão uma redução, né? E aí eu vou ter na segunda divisão uma, como se fosse uma mitose, porque vai manter o número de cromossomos. Uma célula diploide 2N vai gerar 4 células haploides, ou seja, se for no homem vai gerar 4 espermatozoides, se for na mulher 4 ovócitos ou óvulos, dependendo do livro, dependendo da fase. Então a meiose, que é um tipo de reprodução para formar células sexuais, que são os gametas nos animais, ou esporos em vegetais e fungos, ela ocorre em 2 etapas, chamada meiose 1, que é reducional, porque reduz a quantidade de cromossomos, 2N vai virar N, né? E meiose 2, equacional, mantém essa quantidade de cromossomos. Então, aqui na meiose 1, como eu falei, as etapas são as mesmas, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na 1, todas as fases é prófase 1 até telófase 1. E na meiose 2 é a mesma coisa, só boto o 2 aqui. Como eu falei, aqui é reducional, porque eu tenho 2N que vira N. E aqui, esses N's, cada uma vai gerar 2 N's aqui, por isso que é equacional. Meiose 1, reducional, porque 2N vira N. E cada N aqui vai gerar 2 N's, formando 4 N's. Basicamente, vai ser a intérfase é a mesma, só que como eu vou formar gametas, ele vai pelo processo de meiose. Meiose 1, separa os cromossomos, gerando N, né? E meiose 2, 4 no final. Por que eu formo 4 células N? Porque para juntar os gametas, que o ser humano é formado pelo... O início do ser humano é o zigoto, que é formado por 2 células reprodutivas, uma feminina e uma masculina, que são os gametas. Se eu junto 46 com 46, 2N, vai dar 92. E não é esse número total de cromossomos. O número total de cromossomos do ser humano são 46. A meiose reduz para metade para poder juntar os dois. Vai juntar o N da mulher, 23 do gameta feminino, o óvulo, com 23 do gameta feminino, formando um indivíduo, que é o zigoto, com 46. N mais N, 2N, 2N igual a 46 cromossomos. Então, basicamente, funciona para isso. E para formar esporos e para fungos e vegetais. Então, resumindo, minha cadeira faz barulho, mas tudo bem. A intérfase é a mesma, duplicou o DNA, início da separação dos centríolos, que é na prófase 1. O que vai acontecer? Essas fases aqui da prófase 1 é muito decoreba, não precisa decorar. É porque o cromossomo ele vai adquirindo formatos diferentes. Aí você tem a fase do leptóteno, zigóteno, paquíteno, mas isso é decoreba. E aí você tem a formação do fuso e emparelhamento dos cromossomos nessas fases da prófase 1, que tem os nomes diferentes, porque olha a cara do cromossomo, como ele modifica. No microscópio dá para ver. Aí a gente entra para a metáfase 1, que é onde, na meiose 1, terminação da arrumação dos cromossomos. Como eu falei, na anáfase e telófase já é ele puxando para a lateral para poder dividir. Dividiu, 2N virou N aqui, na telófase 1. Cada célula N vai formar 2 células N, ou seja, uma gera 2 e uma gera 2, no total, 2 mais 2, 4 células haploides. E é a mesma forma. Na metáfase, liga os cromossomos ao fuso, e aí eles vão para a lateral para depois se separar. É sempre as mesmas fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. O que muda é o número de cromossomos e a função daquela divisão, né? E aí, basicamente, são essas questões que a gente ia ver nessa aula. Lembrando, novamente, que a gente tem a mitose e a meiose. Mitose, uma célula diploide gera 2 diploides, e na meiose, uma célula diploide gera 4 haploides. Essa aqui é para formar células somáticas, qualquer célula do corpo, e essa aqui é para formar células reprodutivas, que são os gametas, basicamente falando. Então, uma boa semana de aula a todos.